próximo painel aborda o tema Qualidade de informação sobre desenvolvimento na primeira infância. Para estimular essa discussão, eu tenho o prazer de chamar ao palco, então, os nossos convidados. Doutora Charlotte Cole, da Blue Butterfly Collaborative. Nós gostaríamos de chamar também a psicóloga e educadora Roseli Saião, colunista da Folha de São Paulo. Antes de chamar os próximos palestrantes, eu só queria lembrá-los que os senhores devem preencher as fichas que estão em cima da mesa com as perguntas, e é muito simples. É só escrever a pergunta, levantar a mão, que as nossas recepcionistas irão até os senhores. E também quem participa pela internet, fique à vontade para mandar suas perguntas e comentários a respeito de todo o conteúdo que será debatido. Continuando, então, nós gostaríamos de chamar agora Dr. Ronald Ferguson, por favor, fique à vontade, da JFK School of Government da Universidade de Harvard. E então chamamos, para mediar o debate, Roberta Rivelino, gerente de comunicação da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Senhoras e senhores, Roberta Rivelino. Bom dia a todos. Bom dia, Ronald, Charlotte e Roseli. Muito obrigada, por estarem aqui conosco hoje. Acho que ao longo desses um dia e meio, nós ouvimos falar muito sobre informação, sobre qualidade. E o que é qualidade na informação para a primeira infância? Acho que ele passa por algumas áreas. Primeiro, para quem a gente fala. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente tem que se preocupar para os públicos. São públicos diferentes. Então, eu quero que o profissional receba a informação para poder transformar a sua atuação na ponta. Eu quero que a família receba e absorva a informação para poder entender melhor por que o vínculo impacta no desenvolvimento, por que a interação impacta no desenvolvimento. Eu quero que a imprensa receba uma informação de qualidade para poder transformar a agenda, uma agenda mais positiva, sobre a primeira infância. Que as lideranças priorizem e deem mais recursos para se investir na primeira infância. Hoje a gente tem um desafio enorme, que é a democratização do acesso à informação, então a informação podendo ser acessada pelos mais diversos canais, por qualquer pessoa, de qualquer lugar. Então, existe uma responsabilidade enorme de trazer informação que seja consistente, que seja embasada, como é que a gente traduz a ciência, e traz todo esse conhecimento que está sendo descoberto da ciência para toda a sociedade. Então, hoje, com a Roseli, com a Charlotte e com o Ronald, eles vão trazer experiências de sucesso e contar histórias de como levar e mobilizar e engajar e ajudar a transformar. Nesse mundo hoje que está todo mundo compartilhando, todo mundo tem acesso, todo mundo quer participar. Então, eu convido agora a nossa primeira palestrante, a doutora Charlotte Cole. A Charlotte é cofundadora e diretora executiva da Blue Butterfly Collaborative, uma organização que utiliza a mídia infantil para alavancar objetivos de desenvolvimento humano. Ela trabalhou em mais de 30 países, incluindo Afeganistão, Bangladesh, Etiópia, México, Palestina. A doutora Cole tem mais de 25 anos de experiência no currículo em design, criação de conteúdo educacional e pesquisa no apoio de projetos de mídia educacional em larga escala. Antes de fundar a Blue Butterfly Collaborative, a Charlotte foi vice-presidente de Educação Global no Sesame Workshop, em Nova York, onde foi fundamental na criação de inovações, como o Cami. Acho que vocês devem lembrar que aquele personagem dos Muppets que tinha HIV positivo, ele lá, que participa da produção sul-africana da Vila Sésamo. Então, a doutora Cole recebeu seu doutorado em desenvolvimento humano e psicologia do Harvard Graduate School of Education. Então, para abrir a apresentação, passo agora a palavra a Charlotte Cole. Obrigado. Good morning. I'm so very honored to be here. And I wanted to start today, I'm a researcher, so I wanted to start today with a little bit of research. I want to know, you can raise your hand,
How many of you have heard of Vila Sésamo here in Brazil? Okay. A lot of hands. So today I want to talk about how children's media like Vila Sésamo, Sesame Street, Vila Sésamo is Sesame Street here in Brazil, how children's media like Vila Sésamo and Sesame Street can contribute to high-quality early education experiences. So in particular, I want to talk about the advantages of children's media, and I want to talk about four particular points. One, that when children's media is done well and is created by local teams for children in a given country, it provides a very relevant cultural experience for the children. And really, we know from a lot of different kinds of research that the salience of learning for children is greatest when the educational experiences that they receive match most closely with the context that they're growing up with. So when the materials are close to and familiar to the kinds of information that they're seeing in their everyday lives, what they're learning is greater. So children's media can provide a relevant experience. It can also provide an opportunity for positive engagement with a child's own culture and help build their sense of self-esteem. In this picture that you're seeing here, you see a little girl. She's in a hard hat. She's on a construction site with a female engineer who's leading this construction project. This is an image that comes from a live-action film in a children's television program that I'm going to tell you a little bit more about in Haiti. It's being produced in Haiti. And it's an example of positive images and the kinds of imaging that children's media can provide. There's a lot that's going on in this particular image. It's a little girl looking up to an adult. She's visiting a work site, so it has an aspirational element, an occupation. And then you see a woman who's an engineer breaking down some gender stereotypes. And when children's media is done well, it can provide images that can help to promote these kind of aspirational experiences. Next, and kind of in a related way, children's media can be transformative. It can change people's ideas and perceptions, and it can do so for children as well as adults. And finally, children's media can be far-reaching. It can reach children even who lack access to other kinds of educational opportunities. And I think this is only becoming increasingly more powerful. Certainly, when some of my own work in rural areas, we're beginning to use different technologies in rural places, including mobile phones. And when you start to think about statistics like there are more mobile phones than celulares, na verdade, hoje são mais frequentes do que as privadas no mundo, ou seja, vemos aí o grande poder da mídia para chegar a essas localizações remotas. A ideia de se usar a mídia para fins de entretenimento e educação começou com um produtor em Nova York, John Cooney, que foi o grande inventor da Vila Sésamo. Antes disso, nós tínhamos a TV educativa e a TV de entretenimento, mas ela reuniu as duas pontas. E a sua ideia nasceu de programas que ela assistia na década de 60, final da década de 60. A TV ainda era um pouco uma novidade, e ela assistia a TV para crianças e ela percebia que as crianças aprendiam muito com as propagandas. Então ela pensou, por que não aplicar algumas dessas ideias que aqueles executivos de publicidade lá na Madison Street estavam usando para, em vez de ensinar as pessoas sobre produtos, ensinar informações valiosas para as crianças. Então, ela propôs um experimento. E o experimento foi justamente a Vila Sésamo.
ela perguntou por que não reunir educadores com produtores de TV e criar algo para passar informações valiosas para as crianças, como, por exemplo, a alfabetização. E o programa foi um grande sucesso, um sucesso imediato lá nos Estados Unidos. E também se tornou um fenômeno internacional. Aqui no Brasil, a Vila Sésamo, na década de 70, foi uma das primeiras coproduções internacionais do Sesame Street. E eu vi que todo mundo conhece também quando vocês levantaram a mão. Então, com o passar do tempo, nós acabamos tendo mais de 20 versões locais da Vila Sésamo. São todos programas desenvolvidos localmente, com uma equipe formada por educadores que estabeleciam quais eram as mensagens e que trabalhavam em colaboração com a equipe de produtores para criar um produto cultural com adequação de idade interessante para as crianças. Então, nós temos hoje edições na Nigéria, no Afeganistão, que alcançam cerca de 150 países e com um público de 160 milhões de crianças todos os anos. E hoje nós temos outros canais também, rádio, smartphones, etc., onde o Vila Sésamo está disponível. No Vila Sésamo, nós temos um currículo bastante abrangente. É feito para crianças em idade pré-escolar de 3 a 6 anos e, às vezes, um pouco mais ou menos, dependendo do que os educadores decidem, mas de 3 a 9 é a faixa etária coberta, com mensagens cognitivas, pró-sociais e físicas. Algumas versões do Sesame Street focam mais uma área do que outra, outras têm uma visão mais integrada, sempre decidido pelos educadores. O processo se tornou, na verdade, o padrão de ouro para se criar conteúdo de mídia para crianças. Começa-se definindo os objetivos, definindo as mensagens conforme a idade, desenvolvimento de conteúdo e, muito importante, testar esse conteúdo com as crianças, usando depois essas informações obtidas no teste para revisar, criar o conteúdo, distribuir e depois nova pesquisa para avaliar os efeitos. E, com o tempo, o Vila Sésamo se tornou o programa mais pesquisado em toda a história da televisão. Essa união de educadores, pesquisadores e produtores foi uma obra de gênio da John Cooney, do Sesame Street, e hoje é o padrão para se criar conteúdo de mídia de alta qualidade para crianças. Como eu já falei, muitos estudos já foram feitos. Mais recentemente, um grupo da Universidade de Wisconsin fez uma meta-análise sobre os efeitos de vários programas internacionais. E eles acharam um efeito de 0,29, que é, na verdade, um tamanho de efeito bastante pequeno, mas equivalente ao efeito de vários programas feitos dentro da escola e fora da escola em outras partes do mundo, e principalmente nessa área de primeira infância. Mas vê-se, então, que a Vila Sésamo atinge muitas crianças simultaneamente. Não substitui o trabalho feito na escola em outros lugares, mas essa pesquisa demonstra que é uma excelente maneira de complementar esses programas e chegar às crianças com material que causará um efeito bastante profundo. Bom, com isso, vamos ao Blue Butterfly. Eu trabalhei na Sesame 20 anos e 2 anos atrás eu fundei com a minha irmã uma nova organização, o Blue Butterfly Collaborative. E o que eu faço lá é bem parecido com o que eu fazia na Vila Sésamo. Nós ajudamos os produtores em países de média e baixa renda a desenvolver os seus programas para crianças. Usamos um processo bastante parecido, que reúne educadores, pesquisadores e produtores
e tentamos dar apoio a todo o processo de produção. Nós utilizamos vários domínios de disciplinas, por exemplo, sempre pensando na saúde, educação e paz, e baseado num fenômeno matemático de que uma pequena mudança nas circunstâncias pode produzir um efeito gigantesco em outro lugar do mundo. Nós temos vários parceiros nos países em que operamos e temos realmente esse compromisso de que o conteúdo seja produzido no respectivo país de acordo com o que os educadores consideram como mais impactante para as crianças daquela região. Atualmente temos 2 grandes projetos. Um é um projeto que, na verdade, já existe há 8 anos e temos apoiado esse projeto, ajudando-os a escrever os roteiros e também a avaliar o conteúdo. É um projeto na Etiópia. É uma série infantil com essa girafinha. Aqui nós temos a foto da girafa com a produtora. E eu vou mostrar só um clipe bem rápido para vocês conhecerem um pouquinho do programa. My name is Brooktide Tagabu. I grew up in Addis Ababa and I currently manage WizKids Workshop, which I co-founded in 2005. At WizKids Workshop, I create and produce children educational television programs in Ethiopia for children from age 3 to 18. I have 3 television shows and I hope to inspire and educate children every week. Espero, assim, atender várias crianças cada vez mais a cada semana. Temos um programa de televisão semanal, através do qual ensinamos as crianças conceitos de higiene, leitura e várias outras coisas, de uma maneira alegre e divertida para que se tornem cidadãos educados. Só para vocês terem uma ideia, então, de como é o programa, do que eles fazem. O programa já ganhou vários prêmios internacionais e realmente tem um efeito impressionante. Há alguns anos receberam financiamento da Agência Americana para Desenvolvimento Internacional. O programa começou com foco na alfabetização e passou também a transmitir mensagens de higiene e saúde. Então, temos o conceito de entretenimento e educação atuando juntos. Eles têm animações também, além dos fantoches e mensagens que são transmitidas sobre, por exemplo, lavar as mãos, os germes. Temos aqui um vídeo curto, uma animação dessa série, só para também vocês verem como são esses germes dançantes. Okay, there you have it, in case you didn't know what they look like. Caso alguém não tenha visto antes. Mas realmente isso ajuda muito a cativar as crianças e ajudá-las a aprender enquanto elas se divertem. Temos também uma avaliação de impacto, uma amostra de 148 crianças de 2 distritos na Etiópia, um grupo experimental e um grupo controle. Entrevistamos as crianças através de uma escala de conhecimentos básicos de saúde. Elas foram entrevistadas antes de serem expostas ao conteúdo do programa. Depois fizemos uma série de 9 semanas de visualização com foco em conteúdo de saúde. E no grupo controle, o foco foi na alfabetização. Depois voltamos a entrevistar as crianças durante os meses de abril e maio. E no momento, nós estamos no processo de avaliar esses dados. Estamos avaliando 4 áreas básicas: práticas de higiene e saúde, segurança, nutrição e doenças transmissíveis. Nós ainda não concluímos o estudo, mas estamos realmente muito animados pelos efeitos que temos visto, os resultados que temos visto nas áreas que vêm sendo mais trabalhadas no programa, como lavar as mãos,
tempo, a duração da atividade, espirrar, assim, limpar no braço, limpar, purificação de água, que é um ponto importante para eles. E também é feito uso do microscópio no momento de falar sobre os germes, para ajudar a ilustrar melhor esses conceitos para as crianças. Relação entre germes e higiene das mãos. Então, realmente é um programa muito animador. É o estudo que deve ser concluído dentro de um mês, quando teremos, então, as conclusões finais. Também gostaria de mencionar um programa no Haiti que temos, chamado Lacucaju. Vai ser lançado em janeiro, vocês estão vendo aqui em primeira mão, ninguém viu antes, o que vamos compartilhar com vocês. Apresento Lili e Tilo a vocês, são gêmeos que têm 6 anos, estão no primeiro ano. Um programa específico para crianças entre 3 e 8 anos. E ele foi todo desenhado no Haiti e foi pensado, foi produzido meticulosamente. Eles têm 6 anos porque querem realmente ser o modelo das crianças que estão na escola, nessa faixa etária. E foi um artista haitiano que elaborou esses desenhos. As crianças têm os traços das crianças haitianas e tem esses personagens também, a lagarta e o livro falante. São animações que atuam em episódios de 15 minutos e sempre com foco em diferentes áreas: matemática, ciência, alfabetização, relações sociais, saúde, cultura e arte. Bem, cada episódio contém vários componentes que podem ser usados conforme o interesse e a necessidade em diferentes plataformas de vídeo: televisão, rádio e telefones celulares, iPads, tablets. Então, é uma história animada que vai conduzindo os personagens e tem os termos, as palavras do vocabulário, que tem mais ênfase em cada episódio, os números, alfabetização também com os fantoches. Há também fábulas que visam promover associações, relações sociais positivas, tem alguns filmes e músicas também. Temos o financiamento no momento da Kellogg Foundation, que permitiu que concluíssemos 6 episódios com esses temas aqui. Foram escolhidos pelos educadores. O episódio sobre crescimento começa, então, com Lili e o Tilu fazendo um experimento. Eles estão super empolgados, chegaram em casa depois da escola, e eles vão, então, germinar algumas sementes. Esse experimento. A Lili vai cuidar tanto da semente dela que ela acaba colocando no armário. E o Tilu deixa a dele no sol. E é claro que está exposta ao sol, cresce mais, a do armário não. E é, então, uma aula sobre fotossíntese. E, felizmente, a Lili também acaba levando a sua semente lá para fora para germinar ao sol. E aqui vemos que uma história simples, mas ao mesmo tempo complexa, porque tivemos ajuda de biólogos para revisar o roteiro, para termos as informações bem precisas sobre a fotossíntese, e assim as crianças poderão entender a relação entre sol, ar, solo, de uma forma bem lúdica. Então foi realmente um processo longo de discussões, revisões. É complexo, é difícil. Nós, na Butterfly, estamos ajudando as equipes a gerenciar esse processo. Tenho mais conteúdos para mostrar para vocês. Temos uma fábula. É uma parte, um capítulo da fábula do episódio de crescimento. Uma garotinha que está plantando uma semente. Mais uma vez, uma mensagem pró-social. A fábula é sobre persistência, porque dizem a ela que a semente não irá crescer, ela persiste e, no fim, a semente cresce, germina. Temos um clipe aqui só para dar uma ideia a vocês do conteúdo. Joséphine te allé dans une forêt pas trop loin village li. Et puis li retourné avec un petit graine cajou. Joséphine te décidé planter petit graine là dans mi-temps village là parce que pas de aucun pied bois. Li fouillé terre, li mettait graine là. Li mettait un petit compost. Et dans la fin tout un petit garçon paraît. Ça va faire là.
Okay, so you can see Então, these are vocês beautifully illustrated. podem ver que as ilustrações são muito bonitas. Cada fábula tem 20 ilustrações e é como se você estivesse lendo um livro. Essa é a impressão. Então, cada episódio tem ao final uma fábula. Essa personagem, a protagonista, é uma garotinha. E tem muitas mensagens que são transmitidas numa história simples como essa. Mas eu gostaria de terminar com um filme. Um filme que foi rodado há 5 anos, após o terremoto no Haiti. Eu continuava trabalhando com a Vila Sésamo, nós estávamos fazendo um projeto com a Mercy Corps. E a Vila Sésamo, muito generosamente, nos permitiu usarmos esse filme, que foi rodado há 5 anos, e incorporá-lo à nossa nova série. Foi realmente muito bom. Estamos produzindo uma série de mais 5 filmes ao vivo, filmes de ação, documentando as vidas das crianças que serão lançados em janeiro. Então, vamos ver este aqui, que ele fala por si mesmo. Meu nome é Janjan, eu moro em Port-au-Prince, no Haiti. Adoro construir coisas. Hoje eu estou construindo um dos meus brinquedos favoritos. Primeiro, eu preciso de uma garrafa, algumas tampas. Meu amigo Cyril vai me ajudar. Precisamos de um varal, um cabide. Agora nós temos que fazer tudo certinho. Já temos tudo o que precisamos. 1, 2... São menores, essas são menores do que as azuis, vamos colocar na frente. Também temos 2 tampas azuis, 1, 2. Elas são maiores do que as amarelas, então ficarão atrás. Também precisamos de um cordão para puxar. E o cabide também vai ajudar. Vamos levar tudo para o senhor Baman, que vai nos ajudar a cortar o cabide e preparar as rodas. Pronto, já temos tudo o que precisamos, os metais, os palitos, as tampas, a garrafa e o cordão. Agora vamos começar a construir o brinquedo. As rodas azuis primeiro, a gente vai juntar com esses arames. Depois, vamos unir todas as rodas, as 4 rodas, uni-las à garrafa de plástico e, finalmente, o cordão. Depois que o Cyril terminar a amarração, pronto. O brinquedo estará pronto. É muito divertido construir um brinquedo, montar um brinquedo juntos. Realmente a melhor parte é brincar depois. Então, vocês puderam perceber que realmente tem tanta coisa, né, nisso. O processo cognitivo, ele contou as rodas, tem as cores, e os documentários são todos muito parecidos, consistem disso. Muito obrigada pela atenção, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Charlotte. Thank you very much, Charlotte. A Charlotte traz essa questão do processo, né? Da importância de você trazer os profissionais que são os especialistas para dentro da produção, né? Então, para o olhar primeiro do que funciona naquele lugar, né? Então, adaptar para aquela realidade e que essa realidade que vai estar sendo mostrada, ela vai mais facilmente ser absorvida
por aquela população que está ali, porque faz parte do entorno dela. E depois, o especialista trazer o olhar dele da mensagem que é importante ser passada, né? O que efetivamente a gente tem que dizer. E depois pesquisar, né? Pesquisar, avaliar, monitorar, né? E voltar a adaptar para melhor trabalhar a informação, né? Obrigada.